gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus. Mas sem dúvida. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 103, 22. E desta forma, nós estamos dando início a mais um culto de oração pela Igreja Batista Boas Novas, uma igreja viva para a glória do Deus vivo. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 12 de maio, estamos aqui reunidos para que juntos nós possamos levantar um grande clamor àquele que é o único merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, espero que todos estejam acomodados aí nos seus lares, estejam bem, que a paz do nosso Senhor repouse sobre todos vocês nessa quarta-feira no culto de oração. Vamos orar, dando início a mais este culto com grande alegria e na sequência vamos ouvir 2 louvores e vamos consagrar os dízimos ao Senhor, vamos ouvir o recado que Deus tem para nos passar nesta noite de quarta-feira. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque aqui o Senhor se faz presente. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pelo seu amor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos fortalecido, ó Pai. E obrigado por essa paz tão grande que sentimos em nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa continuar nos visitando todos os lares que estão conectados neste momento, ó Pai, colocando as suas mãos que curam sobre aqueles que estão precisando de cuidados médicos, ó Pai, curando o nosso físico, curando o nosso espiritual, ó Deus, e que juntos nós possamos continuar glorificando o seu santo e poderoso nome. Nos dê um ótimo culto nesta noite, ó Pai, e que tudo que for feito aqui possa ser somente para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Essa é minha oração, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sempre se apaga, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Sempre se apaga.
Sermos
Amém. Glórias ao nosso Deus. E vamos consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que está com o seu dízimo, a sua oferta aí no seu lar, no rodapé do seu monitor aí, vai estar constando os dados bancários. Creio que não tenha mais necessidade, mas mesmo assim, né, nós estamos colocando, talvez alguém ainda não teve a oportunidade de copiar os dados para que você possa efetuar sua transferência, tanto dos dízimos quanto das ofertas. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, entramos mais uma vez em sua presença, ó Deus, agradecendo ao Senhor por estarmos reunidos aqui, mesmo que virtualmente, ó Pai, mas o mais importante é a sua presença no nosso meio, ó Pai. Somos gratos ao Senhor por esse grande privilégio. E agora que o Senhor esteja consagrando os dízimos e as ofertas da sua casa, ó Pai. Obrigado, continue dando sabedoria para as tesoureiras, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da vida financeira da sua igreja. Essa é minha oração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias ao nosso Deus. Lembrando dos nossos cultos. Culto no próximo domingo, culto às 8 horas da manhã, né? E também às 18h30. Né? Então se programe aí para que você possa estar participando dos cultos presenciais aqui da Igreja Batista Boas Novas. E agora chegou o momento de ouvirmos a palavra do nosso Deus, hoje ministrada pelo nosso irmão Walter Carvalho. Então eu vou estar orando pela vida do Walter neste momento. Na sequência você vai ouvir um louvor e depois a palavra já estará com o Walter, que também estará encerrando este culto. Então desejo que todos tenham uma ótima noite de descanso e nos veremos no próximo domingo às 8 horas da manhã. Fiquem todos com Deus. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, porque agora teremos o privilégio de ouvir a sua mensagem, Pai. Uma mensagem enviada diretamente do Senhor para o seu servo, Walter, ó Pai, que estará ministrando a sua palavra nesta noite, ó Pai. Retire toda a ansiedade do coração do Walter, ó Pai, coloque paz, tranquilidade, que tudo aquilo que o Senhor mostrou para ele possa transmitir com grande clareza para a sua igreja neste momento. Continue usando a vida do seu servo, o abençoando, tanto ele quanto toda a sua família, ó Pai. E não deixe que nada venha nos atrapalhar neste momento de ouvir a sua palavra. Essa é minha oração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém.
quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Hoje, dia 12 de maio, nossa quarta-feira, nosso culto de oração, estamos aqui mais uma vez para podermos trazer uma palavra que pedimos a Deus que possa tocar no seu coração assim como tocou no meu. Amém? Para iniciar, vamos estar orando e seguimos adiante. Santo Eterno, bendito Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Te pedimos que em nome do Senhor Jesus, Tu venhas a perdoar todos os nossos pecados e falhas. E quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha me capacitar, ó Pai, para trazer tudo aquilo que o Senhor quer falar com os nossos amados irmãos, assim como o Senhor já falou comigo. Te peço a capacitação sobre a vida da irmã Ellen, que o Senhor possa falar ao coração dela a mensagem que é para chegar também ao coração dos surdos, Pai. Amamos o Senhor e declaramos esse nosso amor, ó Pai, te servindo e te pedindo que em nome de Jesus, Tu tire, Senhor, de nós tudo que não vem de Ti, para que em nome de Jesus possa fluir aquilo que o Senhor quer falar. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Antes de nós partirmos para a nossa mensagem, eu queria lembrar os irmãos que estamos em pandemia ainda, e queria que você tivesse todo o cuidado do mundo, para que em nome de Jesus, você não venha a contrair esse vírus que tem levado tantas pessoas a serem hospitalizadas e a passarem por mal bocados. Na semana passada perdemos aí a mãe da nossa irmã Bruna Bosquetes, a esposa do Leandro. As nossas condolências a toda a família, os nossos sentimentos de pesares a toda a família. Que Deus possa estar consolando e dando todo o suporte de paz e amor ao coração de vocês. Amém? Também lembrando que está voltando os cultos, algumas coisas vêm voltando à normalidade, e uma das coisas que vai voltar no próximo sábado, dia 15, é o culto da nossa mocidade. Então, a partir das 18h30, já fica aqui o nosso convite para que você venha a estar cultuando a Deus junto com os nossos jovens. O culto é dirigido pela mocidade. Então, se você é como eu, um jovem, venha conosco participar. Amém? Vamos lá para o nosso texto? Lucas 6, os versos de 6 a 11. O tema da nossa mensagem é atrofia espiritual. Lucas 6, de 6 a 11. Diz assim na minha versão NVT. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente se ele curasse aquele homem, e eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhe disse: tenho uma pergunta para vocês. O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: estenda a mão. E o homem estendeu a mão, e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Uau, é um texto narrativo que nos surpreende o poder que tem da religiosidade. Para os irmãos terem ideia, se a gente voltar um pouco no texto ali, em Lucas 6, logo no começo do 1 ao 10, vai estar tratando que Jesus vinha pelo caminho, e era sábado,
e os seus discípulos estavam apanhando espigas para comer. E os fariseus queriam acusar Jesus de colher as espigas no sábado, como se isso fosse algum trabalho. Mas vejam que aí já está o primeiro erro legalista dos fariseus. Vejam lá, meus irmãos, em Deuteronômio 23, os versículos 24 e 25. Diz assim: se vocês entrarem numa vinha do seu próximo, poderão colher as uvas que desejarem, mas nada poderão levar para a cesta. Se entrarem na plantação de trigo e do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Vejam, meus irmãos, que há uma autorização pela passagem e na questão de sentir fome. Então, os fariseus usam desse legalismo com uma força tremenda. Então, aqui, para a gente poder começar a se contextualizar no texto, a gente precisa entender o que estava acontecendo. O porquê que eles estavam querendo acusar Jesus de alguma coisa. E aí, o grande problema para eles agora era o quê? A cura no sábado. E ali tinha o quê? Um homem com uma mão mirrada, né? Dependendo da versão, vai estar ressequida, mirrada, na minha versão traz deformada. Mas, meus irmãos, não era proibido um médico atender no sábado. Mas o que os fariseus eles colocaram era que só era permitido a utilização da medicina se aquilo no sábado fosse questão de vida ou morte. Aí Jesus vai e faz a seguinte pergunta para eles: o que é lícito para vocês, fazer o bem ou o mal? E Jesus toma isso como parâmetro e eles ficam perplexos com aquilo que estava acontecendo. O homem iria morrer ali por causa da sua mão? Não, não iria morrer. Não era o caso de vida ou morte. Mas Jesus coloca algo a mais. Como sempre nas nossas vidas, Jesus vem nos mostrar que é sempre possível fazer algo a mais. E essa questão de legalismo, para nós, realmente cheira mal, porque a gente conhece as doutrinas bíblicas, a gente conhece a teologia bíblica que é aplicada em nossas vidas. Porque muitas vezes a gente vive por questões como se alguma coisa fosse errado demais, não fosse permitido demais, como a questão do sábado. E na questão ali da nossa narrativa ali, dos fariseus, chega a cheirar uma idolatria pelo dia. Como se a gente fosse vir aos cultos nossos aos domingos e falasse: não, no domingo eu tenho que ser santo, mas e o resto da semana? Como é que você tem se portado? Como é que você tem vivido? E muitas vezes a gente se esquece disso, que nós somos chamados para sermos santos, sermos separados por Deus para as boas obras. E os fariseus não tinham isso em mente. A outra questão que nós trazemos aqui para os irmãos, de expormos a palavra, é a questão da deficiência. Para este homem ali, Lucas traz uma informação que nos outros evangelhos não existem. Não existe, que é a questão da mão direita. Vejam, meus irmãos, a mão direita para um judeu é muito importante, porque ela é usada para o trabalho, ela é usada para poder comer, ela é usada para poder tocar nas coisas, porque a mão esquerda era a mão que eles usavam para fazer a sua higiene. E qual que era a mão que tinha o problema do homem ali, que Jesus está tratando na nossa narrativa? Era a mão direita. Então veja que este homem já era alguém que não podia trabalhar, porque ninguém iria contratar alguém que tivesse um problema na mão direita. Então este homem realmente, ele já tinha esse problema do trabalho. O outro problema dele seria o quê? A comunhão. Ele não poderia ter comunhão com outras pessoas. Por quê?
o fato dele ter a sua mão direita, ele não poderia sentar à mesa para comer, porque ninguém suportaria ver alguém comendo com a mão esquerda, porque era a mão da higiene íntima da pessoa. E você está entendendo o que eu estou falando, não preciso ser escrachado para falar qual que é o tipo de limpeza que era feito com a mão esquerda. Então, meus irmãos, a gente precisa ter consciência de tudo isso, para não marginalizarmos as pessoas. Porque quando isso acontece, o que nós fazemos com a pessoa? Nós deixamos ela marginalizada, deixamos ela à margem de qualquer coisa. Quando, na verdade, a gente precisa fazer o quê? Trazê-la para o nosso meio. Nós vemos aí tantas pessoas que têm dificuldade e a gente, às vezes, deixamos ela cada vez mais longe do Evangelho. E essa deformidade desse homem deixava ele realmente quase que imperceptível a tudo que estava acontecendo. Porque se você perceber na narrativa do texto, ele estava longe, enquanto os homens estavam em pé ali, ele estava no canto. E precisou Jesus chamá-lo para o meio. Então, esse tipo de coisa era deixado de lado. Mas essa questão também da mão esquerda, se a gente trazer para o contexto histórico ali, a mão esquerda também, quem era canhoto, também não era tido como uma pessoa, como um judeu verdadeiro, porque eles trazem a questão do lado direito de Deus, de estar do lado direito, de sempre estar à direita de Deus, como algo, como se a pessoa fosse o suprassumo de alguma coisa. E quem tivesse deformidade também já estava alheio a tudo isso. Se você lembrar do filho de o filho de Jonatas, né, que Davi manda trazê-lo e ele era aleijado, e Davi coloca ele à mesa, a surpresa que ele fica. Vejam, meus irmãos, quanta coisa a gente aprende estudando mais profundamente a palavra. E a gente traz isso tudo para você, para que você compreenda o que realmente o texto precisa dizer para você, para que você consiga compreender o que o texto quer dizer para você, porque muitas vezes, em nossas casas, nós preterimos um filho a outro. Nós colocamos um filho em um pedestal e um outro num andar de baixo. Isso também acontece na nossa comunidade na fé. Às vezes achamos que uma pessoa é melhor que a outra por N motivos. Então, nós precisamos tomar um pouco de consciência disso, precisamos ter um pouco mais de entendimento sobre isso, para que isso não venha contaminar o nosso coração e deixemos de fazer o bem. Então, realmente, nós precisamos ter um entendimento sobre tudo isso. Quanto ao sábado, vamos deixar mais claro que Jesus realmente não estava transgredindo em nada. E a gente já viu lá o texto em Deuteronômio 23. E o verso 25 diz bem claro que Jesus estava atravessando com os discípulos e apanharam as espigas para comer. E Jesus passou. E a outra questão do sábado era fazer o bem. Porque os próprios fariseus, se eles tivessem um animal da sua casa que caísse num buraco e fosse sábado, eles fariam de tudo para tirar o animal de lá. E Jesus fala isso para eles. E eles entendem isso. Se você olhar nos outros evangélicos, que traz a mesma narrativa deste homem da mão ressequida, Jesus confronta eles com essa palavra. E eles realmente não têm do que acusar Jesus. Tanto que eles começam a tramar alguma coisa ali. E percebam alguma coisa, o que o texto traz. Quando Jesus confronta eles e cura o homem e faz o bem, eles procuram alguma coisa para poder tirar a vida de Jesus. Ou seja, curar eu não posso. Agora, tirar a minha vida, ok. Que coisa, né? Que coisa. Jesus faz o bem, pois não fazê-lo naquele momento tornaria transgressor do mandamento que ele mesmo nos deixou. Jesus não transgrediu em nada, vamos deixar bem claro isso. João 13, os versos 34 e 35. Diz assim a palavra:
Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E aí, Tiago 4, 17. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vocês imaginam Jesus olhando para aquele homem tendo aquela necessidade, à margem da sociedade, e ele não fazer nada? Era ter o poder de fazer o bem e não fazer naquele momento, sabendo que poderia fazê-lo, sabendo que todos estavam ali olhando para saber se ele curaria ou não aquele homem. Jesus podia deixar para outro dia? Podia deixar para outro dia. Mas quem falou que ele estaria ali naquele outro dia? Então, meus irmãos, não deixemos passar as oportunidades. Vejamos o exemplo que Jesus nos deixou e façamos o bem no momento que podemos fazer. Não sejamos postergadores das coisas que a nós é deixado, que a nós é mostrado para fazer. Porque, por vezes, deixamos de fazer o bem por diferentes motivações, e uma delas é o fato de darmos, às vezes, aos animais de estimação o mesmo ou superior valor que as pessoas, que era o que estava acontecendo com os fariseus. A minha intenção aqui, meus irmãos, não é ofender ninguém, mas é te trazer ao discernimento, ao seu pensamento, algo que realmente Deus toque no seu coração. Porque os animais devem ser tratados realmente com muito carinho e até alguma certa devoção, mas com cuidado, porque pessoas valem mais do que os animais. Você pode ter o seu cachorrinho, você pode ter o seu gatinho, o seu passarinho, seja lá qual for o seu animal de estimação, mas desde que ele não interfira em você fazer o bem às pessoas. Porque muitas vezes nós deixamos de fazer o bem às pessoas por conta dos animais. Vejam que os fariseus, eles, só de pensar em ter um problema financeiro, eles já corriam lá, podia ser sábado, podia ser o dia que for, e eles ali praticavam. E para não deixar vocês pensando que a gente está falando coisa aleatória, Mateus 6, 26, a parte B do versículo, diz assim, se você ler lá o Sermão do Monte, diz assim: acaso vocês não são mais valiosos do que os pássaros? Quanto à questão do cuidado de Deus, vejam, meus irmãos, então nós precisamos realmente equilibrar esse sentimento em nossos corações, tá? Vamos tomar cuidado com isso. Mas trazendo um pouco mais para o texto, ali quando a gente vai ler ali em Lucas 6, o 6, Jesus não está alheio às nossas limitações. Porque enquanto Jesus ensinava, ele percebe que tinha alguém que estava deitado. Porque quando Jesus estava ensinando ali, todos os homens ficavam de pé. E tinha alguém que estava o quê? À margem de toda a situação. Então Jesus faz o quê? Manda aquele homem que ele venha para perto de todo mundo, enquanto Jesus estava olhando ali. Porque Jesus sabe de todas as nossas limitações e quer que saibamos que Ele tem cuidado de nós, que Ele está olhando para nós. Mateus 6, o 32 e o 33. Deixa eu abrir aqui, para vocês verem o cuidado de Deus nas nossas vidas. Mateus 6, o 32 e 33. Diz assim: essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Vejam, meus irmãos, que às vezes, por a gente pensar que Deus não está cuidando de nós, que Deus não está olhando para nós,
é mentira de Satanás na minha e na sua vida. Quando você se sentir assim, saiba que Deus realmente olha por você e cuida de você em toda e qualquer situação. Não deixe que essa atrofia espiritual entre no seu coração e te deixe com a mão mirrada ou com qualquer sentimento que possa te fazer parar e paralisar em prol de trabalhar para o reino de Deus. Porque, meus amados irmãos, Deus sempre tem cuidado de nós. Ele tem nos dado o pão diário, Ele tem cuidado, tem nos dado saúde, nos livrado de todo mal. Ah, mas e aqueles que já se foram? Deus também cuidou deles por um determinado tempo e aprove Deus chamá-lo para si. Porque este é todo o sentido da vida. Todos nós nasceremos, passaremos um tempo aqui, seja um dia, seja uma hora, e Deus nos chamará para si novamente, porque o Espírito é dele, quem nos deu o Espírito foi Ele. E realmente Deus tem cuidado da nossa saúde, Deus tem cuidado da nossa família, das nossas finanças, e espiritualmente Ele também tem cuidado de cada uma delas. Vejam que os cultos, mesmo nesse tempo de pandemia, quando tudo parou, nós demos um jeito de estarmos gravando os nossos cultos. E você tem recebido a palavra, mesmo que virtualmente, mas você tem recebido a palavra. Então, Deus realmente tem cuidado. Não se sinta alheio a tudo que está acontecendo. Não deixe essas informações que têm chegado na sua vida te paralisar. Porque se isso acontecer, você realmente vai ter um problema de saúde. Você vai ter um problema na sua família, você vai ter um problema financeiro e realmente, espiritualmente, você estará regredindo na presença de Deus. E Jesus mostra também que os legalistas pensam em como impedir aquele de chegar até Jesus. Mas Jesus tem todo o poder e pode alterar qualquer situação. Em Lucas 6, 7, ele mostra isso. Quando ele faz o quê? Ele não se torna alheio e pede com que o homem chegue para perto, iguala a ele, fala, não, você pode chegar até aqui. E Jesus tem chamado cada dia mais homens e mulheres a estarem na presença dele, para poder ouvir da sua palavra e experimentar da sua boa vontade em nossas vidas. Porque Deus continua sendo bom, continua sendo Deus, na minha vida e na sua vida. Não deixe, meus irmãos, eu volto a repetir, não deixe que nada te paralise, não deixe que nada atrofie, porque um membro atrofiado é um membro sem movimento, sem poder exercer aquilo que é para fazer. Então, meus amados irmãos, não deixe que nada te paralise. Porque dizendo que você não pode ser ou que você não pode fazer, não é Jesus. Porque Jesus nos chama e nos capacita para toda boa obra. O que devemos fazer é procurar com diligência realmente os melhores dons para exercermos ele no corpo de Cristo. 1 aos Coríntios 12, 31. Primeiro aos Coríntios 12, 31 diz assim: portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí Paulo continua ali com Coríntios, ele vai falar ali no capítulo 13 sobre o amor. Ou seja, nós devemos realmente buscar os dons mais excelentes. Mas há um caminho que é superior aos dons, quando nós colocamos ele em trabalho para o reino, que é o amor. Então, meus amados irmãos, não deixe que você seja paralisado por aquilo que acham de você. Então você estuda, se aprofunda na palavra de Deus, se capacite, para que em nome de Jesus você possa realmente receber de Deus dons
e podê-los usá-lo em amor em prol do reino dele. E acima de tudo isso, confie em Jesus. Confie que ele vai fazer e vai fazer você alcançar aqueles que ele precisa em prol do seu reino. Deixe-se usar pelo poder de Deus para alcançar os não alcançados. Às vezes a gente tem por pensamento que os não alcançados só estão lá na Arábia, estão lá no Oriente Médio, não. Às vezes o não alcançado é o meu e o seu vizinho. Às vezes o não alcançado pode ser um parente nosso. Então, não se limite. Saiba que Deus quer te usar e quer abençoar a vida daqueles com o poder da salvação que há em Cristo Jesus. Jesus o colocou em pé de igualdade com todos os outros, não o marginalizou por sua atrofia. E nós, muitas vezes, queremos desmerecer um irmão de caminhada, por vezes sua simplicidade, por sua falta de instrução acadêmica, seu status financeiro, é algo que nós fazemos que às vezes a pessoa seja diferenciada, e não é. E Jesus mostra isso também para nós. Ninguém é melhor que ninguém. E nós temos que ser conscientes disso. Se um estudou mais e tem um pouquinho mais de instrução sobre determinado assunto, não deve ser colocado num pedestal. Se alguém tem uma situação financeira estabilizada, não deve ser colocado num pedestal. Conta-se a história de uma mulher muito simples na Igreja Batista do Sumarezinho, não o Sumarezinho, nosso bairro vizinho aqui, mas se você procurar na internet, você vai localizar a Igreja Batista no Jardim Sumarezinho, em São Paulo. Fica bem próximo da Pompeia ali. E conta-se a história de uma mulher muito simples, que ia para a igreja até, por vezes, sem tomar banho, porque não tinha água encanada na sua casa, ou por vezes era cortada. E as crianças e os jovens, e às vezes até alguns adultos, a deixavam à margem de tudo. Ela não participava do grupo de oração da igreja, ela não participava de nenhum ministério importante, nem do ministério mais simples da igreja. Mas essa mulher, ela estava lá, desde que conheceu a Cristo, em todos os cultos que ela poderia estar. E passado algum tempo, passou-se algum tempo e sentiram a falta dela em 3 cultos e foram saber dessa mulher. Ela havia falecido, seus filhos já haviam sepultado a mãe, e nenhum dos irmãos souberam que ela havia sepultado. Mas uma das filhas catou os pertences religiosos da mãe e entregou na mão do pastor. E toda a igreja veio aos prantos quando souberam o que havia naqueles pertences. Um caderninho de oração, com o nome de todos os membros da igreja. Inclusive, um dos membros, um pastor amigo meu, contou que havia o seu nome ali, quando ele passou por uma enfermidade mortal em seu coração. E essa mulher intercedeu pela vida dele. E Jesus ouviu-a. E ele foi sarado. E hoje é um pastor que realmente trabalha em prol do reino de Deus, eu conheço. E é um homem realmente sério, trabalhador, incansável na obra do Senhor. Então, meus amados irmãos, por vezes a gente precisa realmente olhar à nossa volta, fazer como Jesus fez. Olhar, às vezes, as coisas mais simples que nós temos e tirar daquilo ali algo de proveito. E aconteceram e tiveram outras respostas de oração daquela mulher, da intercessão daquela mulher, que um dia, se assim Deus permitir, nós poderemos até fazermos a leitura de todo o relato que se passou na narrativa dessa mulher que sustentou uma igreja em oração.
uma mulher simples, marginalizada, mas não era marginalizada por Jesus. Então, se você está se sentindo só, cansado, saiba que Jesus está contigo. Não se canse, continue batalhando em prol do reino, seja através de oração. Não se limite a ministérios, a status que alguém possa colocar na sua vida, porque nada somos sem Deus. Somos todos iguais e somos chamados assim. Mas uma coisa também que nós observamos no texto, não é só o que Jesus faz, mas também o que aquele homem fez. E aquele homem obedeceu. Veja que Jesus chamou ele para vir. E ele obedeceu, porque ele podia falar, não, deixa lá. Não preciso não, deixa eu aqui. Mas não, ele, quando Jesus chama, ele automaticamente se põe em pé e fica ali, junto dos outros, porque a palavra de Jesus o torna igual. Jesus não quer crentes bancários. Chega até a soar uma brincadeira com quem trabalha em banco. Mas Jesus não quer que você venha ficar aqui somente sentado. Jesus quer que você trabalhe, que você realmente exerça aquilo que Ele chamou você para exercer. Porque não podemos ficar escondidos diante da responsabilidade de anunciarmos o evangelho a que nós foi anunciado. Mas por vezes você fica contente em vir e ficar sentado. Não, meus irmãos, não somos chamados a isso. Nós somos chamados realmente para ser sal e luz. Vamos lá para Mateus mais uma vez, no Sermão do Monte. Mateus 5, o 13 até o 15. Eu não deixei os textos no meu esboço, realmente para a gente caminhar junto. Então, o tempo que eu estou procurando aí, você também procure na sua Bíblia aí. E diz assim, é uma passagem bem conhecida. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível tornar salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e deixá-la colocada sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem a seu Pai que está no céu. Meus amados irmãos, não dá para ficar da mesma forma com que chegamos na presença de Deus. Não dá para ficar guardado num cubículo, num quarto fechado, achando que Deus vai mover céus e terra para que alcance as pessoas da nossa família. Os nossos amigos da escola, os nossos amigos do trabalho. Seja obediente ao seu chamado, você é sal, você é luz. E se você está se sentindo realmente em trevas neste momento, e se você não conhece a Cristo ainda, eu te convido a andar e a procurar uma luz na vida de um crente. E Ele iluminará a sua vida de forma que você será todo iluminado e chegará ao pleno conhecimento daquele Deus que nos tira do canto e tem nos chamado para sermos iguais perante Ele. Não deixe que nada te impeça de chegar até Cristo. Procure alguém, veja onde está passando um crente, pergunte para ele a razão da esperança dele e ele irá te explicar a razão da esperança dele. A esperança dele não está neste mundo caído, mas está naquele que desceu, viveu e pagou pelo meu e pelo seu pecado, nos reconciliando novamente com Cristo.
Quando obedecemos, colhemos bênçãos em nossas vidas. Somos equipados de igual modo a todos. Ninguém que é chamado por Deus é chamado para ficar à margem da sociedade, nem tampouco à margem da sua comunidade na fé. E para isso eu quero trazer um texto de homens simples, que antes de Jesus chamá-los, eles eram pescadores. Não homens desconhecidos. Eles faziam parte do cotidiano ali de Jesus. Historicamente, a gente sabe disso. Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu quero falar para vocês de Pedro e João. Atos 4, versículo 13. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal, reconhecendo também que eles haviam estado com Jesus. Estar com Jesus, meus irmãos, obedecer ao seu chamado, indica capacitação. Existe equiparação. Somos equipados por Deus para realizarmos aquilo que Ele quer das nossas vidas. Se cada um de nós alcançarmos uma única alma, já terá valido toda uma vida. Mas com isso, o nosso testemunho deve ser vivo do que Deus realizou, daquela coisa que a gente vivia antes, para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Para que pessoas enxerguem, peraí, não era aquele que fazia tal coisa, mas por que ele deixou de fazer? Qual que é o motivo dele ter deixado de fazer? Qual é a recompensa que ele vai receber por ter deixado essas coisas que nos dão tanto prazer hoje? Porque muitas pessoas olham para nós e falam assim, ele não fica mais, ele não sai mais, não faz mais isso, não faz mais aquilo. Que vida chata deve ser. Lê do engano seu. Somos os mais felizes de todos os homens, pois temos a própria felicidade habitando em nós. Somos homens reconciliados com Deus. Não temos nenhuma deficiência. O que é a surdez? O que é um problema em um membro do nosso corpo? Se um dia todos eles serão restaurados para a glória de Deus, e estaremos na presença dEle, com mais nenhuma dificuldade, adorando o nosso único e suficiente Criador. E já estamos partindo aqui para o final desse nosso sermão, e a obediência desse homem fez com que ele fosse restaurado. Lucas 6, a parte B do 10, narra ali que este homem foi restaurado. E Jesus olha para ele e fala para ele, estende a mão. E naquele mesmo instante, a sua mão direita tornou-se igual à esquerda. Ambas as mãos. Eu e você somos aqueles que viviam à margem do reino de Deus, mas não estamos mais, porque Jesus nos alcançou. E Jesus nos chamou e falou assim, eu quero curar a vida de vocês. Eu quero sarar a terra de vocês, para que vocês não vivam mais o ordinário dessa terra. O ordinário dessa terra se limita a levantar pela manhã, para aqueles que têm trabalho e trabalhar, voltar para casa cansado, talvez discutir com a esposa, brigar com os filhos, reclamar do chefe, reclamar do funcionário, reclamar da vida. Mas Deus não tem nos chamado para isso. Deus nos restaura em sua comunhão. E por tudo isso que nós passamos,
nós passamos ainda crendo que Deus está cuidando de nós, que Deus tem cuidado de nós, até o dia em que Ele irá nos chamar para perto dEle. E nós vamos ler mais um texto um pouquinho mais comprido, está lá em João 21, é o último capítulo de João. Os versos, o João 1, 21, do 1 ao 11. E diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tibíades. Foi assim que aconteceu. Estava ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dos discípulos. Simão Pedro disse: Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava à praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas a uns 900 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no que havia pão e peixe. Jesus disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede até a praia. Havia 153 grandes peixes. No entanto, a rede não se arrebentou. Homens que foram chamados por Deus para viver realmente o extraordinário, algo realmente superior, algo que o meu olho e o seu olho não podem contemplar, mas o poder de Deus pode realizar. Para um homem com a sua mão direita ressequida, jamais haveria a possibilidade dele ter os seus movimentos e poder realizar o que as outras pessoas realizaram, mas em Deus ele podia. E foi assim que aconteceu com ele, porque ele encontrou Jesus e tudo lhe foi restaurado. E os discípulos, após a morte de Jesus, queriam voltar a viver o ordinário de suas vidas, pois muitos ali eram pescadores. E para a vida, para quem às vezes é autônomo, sabe que um dia você tem alguma coisa, no outro dia não tem. Mas quando somos chamados por Jesus, somos chamados para viver o extraordinário dele. Algo que o meu coração e o seu coração não conseguem contemplar. Porque o que são 80 anos, 100, 120, diante de toda uma eternidade com Deus. Por isso, meus amados irmãos, precisamos realmente ouvir o chamado de Deus como este homem ouviu. Precisamos obedecer ao chamado de Deus como este homem obedeceu, para recebermos de Deus a restauração que eu e você precisamos ter, para andarmos em novidade de vida, deixarmos de viver no ordinário, para vivermos o extraordinário de Deus em todas as coisas. Porque as pessoas vão olhar para nós, tem pandemia, tem desemprego, e não vão entender, porque a gente ainda continua passando pelas mesmas coisas que eles, e ainda continuamos tendo esperança. Talvez a sua família esteja passando por alguma dificuldade,
Talvez você esteja pensando que a sua família não tem solução. Mas Deus tem chamado você para servir junto com a sua família. Obedeça ao chamado de Deus. Receba a restauração de Deus. Para que você viva em família o extraordinário de Deus. Não estou falando aqui porque vocês nunca vão ouvir falar. Eu peço a Deus que nunca mude o meu coração sobre questões materiais. Deus pode te dar? Sim, pode dar. Mas eu quero que você tenha realmente algo muito maior, que é a presença de Deus na sua vida e na vida da sua família. Assim também vai acontecer em comunidades da fé, assim como vai acontecer na nossa aqui. Se às vezes você está olhando e está vendo o corpo fraco, saiba que não é pela minha palavra e a sua palavra que nós estamos vivendo, mas nós estamos debaixo da palavra de Deus, aquela que rege e tem cuidado de todo o mundo. Então, em nome de Jesus, continue crendo no poder de Deus, e você vai poder ver uma grande colheita pela frente, e as nossas redes não arrebentarão nunca mais para a glória de Deus. Então, mantenhamos-nos firmes, crendo que Deus pode todas as coisas. Por mais que você olhe e fale, não tem solução. Ouça o chamado dele, obedeça o chamado dele. E seja restaurado para a glória de Deus. Porque o que nos impede é a nossa atrofia espiritual. É não enxergar aquilo que Deus quer para mim e para você. Ou, mais precisamente, para nós como comunidade. Então, que em nome de Jesus, que você possa ser sondado por Ele, e que em seu coração, se alguma coisa que está atrofiada, que caia por terra, em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Eterno e bendito Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez termos sido, ó Pai, admoestados pela Tua palavra. E te pedimos, Deus, que em nome de Jesus, Tu não venhas permitir que sejamos limitados, ó Pai, em nossa caminhada cristã. Que possamos, ó Pai, estar sendo desenvolvidos por Ti, capacitados por Ti, Pai, para alcançar aqueles que precisam ser alcançados, aqueles a quem o Senhor já deu a Cristo, Pai. E eu te peço, Deus, usa as nossas vidas. Abençoa, Senhor, aqueles que têm se sentido fracos, Pai, marginalizados, escanteados, ó Pai, por alguma coisa que lhes falaram, por alguma coisa que falaram que eles não poderiam ser, mas quem tem chamado é o Senhor e não homens, Pai. E por isso eu te peço, Pai, abra os seus corações e as suas vidas, para que em nome de Jesus seja manifesto o seu poder ali, e que essas pessoas, ó Pai, possam voltar, ó Pai, e serem restauradas para a glória do Teu nome. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, sê conosco, nos dê um resto de semana guardados e abençoados por Ti. Oramos assim, agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.